Bom dia, bom dia. Bom dia, Instagram, bom dia, Facebook. Fazer os dois ao mesmo tempo. Já estava fazendo algumas vezes. Bom, o tema de hoje é rótulo, tá? Rótulos, na verdade, né? Quais são os rótulos que você joga? Quais são os rótulos que você tem? Ou você acha que você não tem rótulo nenhum? Ou acha que você não rotula ninguém? Será que não? Quem sabe você descobre que realmente você não rotula ninguém. Ou quem sabe realmente você tá cheio de rótulos seus e você rotula todo mundo. Tá? Esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Enquanto eu espero as pessoas entrarem, como é que tá o período para vocês? Essa quarentena, você acha que as coisas vão voltar como eram antes? Ou você não tem essa esperança? Bom dia, esperando um pouquinho as pessoas entrarem, o tema é rótulos, os rótulos que a gente dá, como se interfere na nossa vida. Bom, vou começar a falar com vocês. Ai, meu caderninho. Bom, por que eu escolhi falar do tema rótulos hoje? Ontem eu falei que eu não tinha um tema, mas até vocês começarem a fazer pergunta, a ideia de live é justamente respondendo perguntas, a gente trocar uma ideia sobre determinados assuntos. Mas por que rótulos? Você já reparou que nós temos a habilidade, vou colocar assim, a habilidade de classificar as coisas, de rotular, né? De dar marca, de ir por marcas, porque a marca significa uma qualidade, significa uma estabilidade. Então a gente segue marcas, seguimos rótulos, seguimos classificações. Então, tanto você é classificado quanto você classifica algo. E por que eu estou dizendo isso? Quando você segue uma marca, vamos lá, tem uma marca que você confia. Utiliza a marca tal, marca de roupa tal, outra marca. Esse é melhor, essa é outra. Você está gerando uma certa estabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Quando você vai num restaurante e você já conhece ele, das pessoas falarem dele, das pessoas elogiarem ele, terem críticas, falarem assim, olha, a comida é assim, assim, assado, a comida é assim, você vai, se é assim, eu gosto. Então você vai por uma determinada marca, por uma determinada estabilidade. Nós buscamos padrões de previsibilidade, tá? Nós buscamos padrões de previsibilidade. Você guarda isso, essa previsibilidade. Guarda essa previsibilidade. Por quê? E agora vamos falar da gente, seres humanos, né? Dani, mas classificar as pessoas não é legal. Não, mas a gente faz isso o tempo todo. Fazemos isso quando dizemos que a pessoa é esperta, que a pessoa é inteligente. Dizemos isso quando a pessoa é bonita, que a pessoa é feia, que a pessoa é legal, que a pessoa é chata. Fazemos isso o tempo todo. Isso nos dá, para a nossa mente, para o nosso emocional, um conforto e um roteiro. Que roteiro é esse? É o roteiro de saber o que esperar da outra pessoa. Primeiro eu estou desenhando o mundo a partir de você, não você sendo rotulado. A partir de você, para você entender isso, como funciona. E por que a gente faz isso? Como eu falei, a gente busca isso para dar previsibilidade. Nós queremos entender
como o mundo funciona, mas não queremos pagar o preço de saber como o mundo funciona. Ou queremos que o mundo funcione, que é a maioria dos casos, que o mundo funcione de acordo com o que a gente previu. Sabe por que criança pequenininha vê um filme trocentas vezes? N vezes você já conhece todo, né? Quem convive com criança já conhece os filmes, às vezes de cor e salteado. Sabe, até a criança sabe cantar todas as músicas, sabe falar todas as falas. Se você estiver vendo junto, estiver escutando, até você já sabe todas as falas. Sabe? Aquele negócio fica repetindo, porque isso traz uma estabilidade para aquela criança. É um padrão de aprendizado, tá? E ela está traçando um roteiro de comportamento dentro daquele desenho. Então, muito cuidado com o que você deixa seus filhos verem. Mas a função normal cria um roteiro. Tá, Dani? Mas quando criança está aprendendo a falar, está aprendendo a reconhecer o mundo, mas aquela coisa que repete dá uma estabilidade emocional. A família tem algumas rotinas, cria um pequeno nível de estabilidade emocional. Não é só isso, tá? Tem o comportamento, tem como você ensina, mas isso dá uma previsibilidade que os deixa confortável. Se não existe isso, ensinar a criança como lidar com isso. Eu estou dizendo a criança porque eu estou dizendo um nível mais básico, vamos dizer assim, a escola mais básica onde a gente deveria aprender sobre essas coisas. E a gente cresce ainda buscando essa roteirização. Se você rotula um restaurante como um restaurante ruim, eu vou continuar no exemplo do restaurante. Se rotula o restaurante como um restaurante ruim, você vai sempre esperar que ele seja ruim. E quando ele fizer uma comida que é diferente e que você, por um acaso, foi lá, por insistência de alguém, você vai achar, nossa, mas está diferente. Talvez ele não esteja tão diferente. Talvez você simplesmente rotulou e deixou de ir, ou deixou de dar uma outra chance. Tá, Dani, mas voltando para a pessoa, se uma pessoa eu rotulo ela como má, todas as atitudes dela é má, você tem um grau de previsibilidade. Eu não estou dizendo que rotular é ruim, eu estou explicando o que é esse caminho da nossa mente de rotular. E ainda vem o efeito sobre você. Tá? Tô contando por que você faz isso. E aí, o ser humano busca uma previsibilidade. Se eu conheço a pessoa como uma pessoa muito alegre, que topa tudo, que sempre, por exemplo, você chama para sair, a pessoa sai, você chama para ir numa trilha, a pessoa vai, você faz isso, a pessoa, sempre animada, e não porque não quer ir, mas porque quer ir, e quando não quer, assim, mais solto, né, que está sempre animado para fazer alguma coisa. E aí, de repente, você começa a chamar a pessoa, não, quero ficar em casa, quieta. Ou quero ficar aqui quietinho. Ou, não, tô fazendo outra coisa, eu não vou poder ir. E você começa a estranhar o comportamento da pessoa porque ela não está se comportando dentro de um padrão que você desenhou para ela. Por que ela está se comportando diferente? Problema dela. Você pode interferir? Talvez sim, talvez não. Mas imagina a vida, as pessoas à sua volta, como personagens pré-definidos. Isso são os rótulos que você dá. E eles têm personagens pré-definidos. Quando você está vendo um filme, agora ficou um pouco mais comum. Eu acho que teve uma novela que usou muito esse artifício, que tinha a Patrícia Pilar e a Cláudia Raia. Gente, eu esqueci o nome da novela. É bem antiga, tá? Do início dos anos 2000. Ela
início dos anos 2000, não, acho que já era 2010, alguma coisa assim. Não, vamos lá, primeira década dos anos 2000. Um pouco, 2010 pra cá. Que você via uma pessoa, era desenhada ela como vilã, tá? Você inicia ela, a história contava ela como vilã. Aí tinha uma reviravolta que a vilã era outra pessoa. E aí depois virava de novo, você descobriu outra coisa e a vilã era outra pessoa. Não circunstancial, vilã mesmo. Não porque, nessa situação. Não. E isso te causa uma certa agonia, porque você não consegue confiar naquela pessoa. E eu estou falando de uma novela. Com as pessoas à sua volta, você busca que elas se comportem da mesma maneira. Então a gente classifica as coisas para traçar na nossa mente, a nossa mente, a nossa análise, a mente analisa tudo, ela cria roteiros. Para ela criar esses roteiros, ela classifica. Eu estou insistindo nisso porque não é que seja ruim. Vamos lá. E aí, voltando para a criança. Quando você vê a criança, né? Tem um filho, uma filha, big bebezinho, não sei o que, você começa, nossa, como essa criança é esperta, como esse bebê é esperto. Oi. Porque os primeiros rótulos são positivos, tá? Nossa, como essa criança é inteligente. Isso eu tô falando de uma família funcional, tá? Nossa, como esse bebê é inteligente. Nossa, como essa criança é esperta. Essa criança é muito mandou. Começa, né? Nossa, essa criança é muito sapeca. Essa criança é muito atentada. E você começa a rotular. Perdão, gente. Meu computador tá atualizando um monte de coisa aqui. Se eu tirar o som, ele também não grava. Voltando. Quando você começa a rotular, e lembra que eu falei que a criança, ela busca uma estabilidade, ela busca seguir um roteiro, porque aquilo ali dá segurança para ela, e a gente continua carregando isso, tá? Ela começa a se comportar de acordo com aquele rótulo. Rótulos deixam marcas na gente. Rótulo deixa uma marca assim muito muito forte. Em algumas pessoas cravado a ferro, como se fosse um ferrão, como se fosse uma queimadura, sabe? Quando você marca um gado. Essa é a marca de um rótulo. Porque, e aí, voltando, né? E aí essa criança que vai se tornar adolescente, que vai se tornar um adulto, ela vai continuar respondendo àquele rótulo. Pode não ser mais do sapé, vamos supor. Você rotulou a criança está na idade escolar de sempre ser inteligente. E aí ela busca, entende que aquele rótulo é como ela consegue se comunicar com o mundo. Então ela se comunica com o mundo através daquele rótulo. Tá? E isso na vida adulta. Nós continuamos usando o rótulo porque a gente pega como se fosse a nossa identidade. Vivemos a identidade que alguém colocou na gente, não a identidade que somos, não o nosso eu primordial, não a nossa essência, não a tua essência. Vivemos como o outro vê a gente e queremos responder sempre a isso. Esse do querer responder sempre a isso, por isso que o rótulo marca, para você poder olhar, tá, meu rótulo é esse. Vou dar um exemplo bobíssimo. Eu andava muito de preto, usava preto direto, isso de adolescência. Depois eu comecei a colorir. E aí quando a pessoa, nossa, você tá colorida hoje. Nossa, aquilo ali me causava uma estranheza. Tô falando assim, de uns bons anos atrás. Final da adolescência, por aí, início da... E aquilo ali, nossa, você tá com uma roupa colorida, nossa, você tá tudo florido. Aquilo ali me causava uma estranheza.
E causa estranheza não só em mim, mas a maioria das pessoas. Algumas pessoas não eu consegui, ou se você já tem esse rótulo de sempre fazer uma determinada coisa, você começa a se justificar. Não, é que hoje, é que amanhã, é que trocento, não, é porque o papagaio falou para mim. Você cria desculpas para ter um comportamento diferente. Ou você cria desculpas para chegar na sua essência, porque você acredita que deve satisfação ao mundo. E, de alguma forma, o mundo acredita que você deve satisfação a ele. Né? A gente quer a reciprocidade. Né? Se eu dou satisfação para você, você tem que me dar satisfação. Só que não é assim. Esses rótulos causam mais dor do que qualquer outra coisa. Quando esses rótulos são utilizados como identidade. A outra coisa que eu lembrei, por exemplo, eu tô de vermelho. Era uma cor que eu quase não usava. Tinha uma peça de roupa vermelha e olha lá, um sapato talvez. E aí eu não vou dizer que eu aceitei um desafio. Não aceitei um desafio porque eu não fui desafiada diretamente, mas eu olhei e falei assim, eu vou fazer isso por 30 dias. E o que era? Eu andar toda de vermelho. Toda de vermelho mesmo, por exemplo. Isso aqui poderia, porque aqui tem branco. Ficar um mês andando, não, outra coisa. Eu vou ficar um mês andando toda de vermelho. Sapato vermelho, roupa interna vermelha, toda de vermelho. E aí, conforme eu ia utilizando isso, é um exemplo, tá, gente? Conforme eu ia utilizando isso, fazendo isso, eu percebia os rótulos que as pessoas me davam. O rótulo que as pessoas esperavam de mim. E os novos rótulos que eu fui ganhando. Garoto de vermelho, as piadas que faziam no trabalho. Nossa, você gosta da Mônica, da turma da Mônica, alguma coisa assim. Isso já já não tem tanto tempo assim. Acho que já tem, né? Já estamos em 2020, mas acho que foi 2015 isso, tem 5 anos. Então, eu fui comprando, eu fiquei com muita roupa vermelha por causa desse período, mas aquilo ali, aquela experiência que eu fiz, fez perceber quais são os rótulos que eu estava levando e os novos rótulos que eu ganhei. Só que a minha tarefa, né, com esse experimento comigo, era simplesmente desfazer algumas coisas. Tomar a minha essência, né? Tomar de volta o que era meu. E como você utiliza os rótulos que te dão? Você é aquela pessoa que é rotulada como uma pessoa que é esperta, que é a pessoa que recebe conselho. Qual significado você dá para os rótulos que você recebe? Por exemplo, se você é sempre rotulado como o inteligente, o esperto, o que sabe, você não se permite o novo. Você não se permite aprender a uma coisa nova porque você está sempre respondendo ao rótulo que você aceitou como sua identidade. Você está sempre respondendo às coisas que você deixou que as pessoas te comandassem. E, na verdade, esses rótulos é só uma forma da outra pessoa encarar a vida. Se você quer atender ao rótulo de todo mundo, você não vive, você vira uma colcha de retalho. E nenhum desses retalhos é você. Porque você está vivendo para responder a rótulos que você entendeu como sua identidade, porque você não se conhece, você não conhece a sua essência, não conhece seu eu primordial, não sabe quem é você. Quem é você? Parece uma pergunta sem resposta, mas ela não é sem resposta. Ela é só sem resposta se você busca essa resposta no outro.
se você busca essa resposta no que o outro pensa de você, se você busca essa resposta no que o outro fala de você. Aí, de fato, essa pergunta é uma pergunta sem resposta. Mas me diga, quem é você? E eu te falo que te dou uma pista de quem é você. Toda a resposta que você encontrar nesse momento como uma resposta de bate-pronto é como você está. É como você está, ou é como você foi visto, o que as pessoas falam de você. Não estou dizendo para ignorar o que todo mundo fala, que se F é o mundo, que não sei o quê. Não sou anarquista. Não estou dizendo isso. Mas, de uma certa forma, você vai precisar passar por essa experiência de quebrar. E, às vezes, sentir até uma dorzinha porque está quebrando isso. Algo que você acreditava que era você, mas que só estava te fazendo mal porque estava roubando a tua energia, roubando a tua força vital, roubando quem você é, roubando tua vida de você. Para de deixar que os outros te rotulem. E como você faz isso? Mandando o outro calar a boca? O politicamente correto? Não, não fala que eu sou isso, não fala que eu sou aquilo. Não, não é isso. Isso é a forma como uma pessoa compreende o mundo. Você aceita o rótulo ou não? Uma lição que eu aprendi quando criança, e eu acho que às vezes as pessoas não passam essa lição mais adiante, o apelido pega se você dá importância para ele. É o significado que você dá às coisas. As coisas em si não têm significado. Essa xícara de café, ela não tem significado em si. O café tem o significado que eu dou a ele. É a mesma coisa os rótulos. Você dá um significado a um rótulo, bom ou ruim. Então, para e olha para a tua essência, olha para quem você é. Você não é a colcha de retalho que você se vestiu. Retalho esse que é de como o outro te rotula para viver a vida. Então, arranca esses rótulos. Você pode ou não vivenciar esses rótulos, você pode ou não viver esses papéis na sua vida. Isso faz parte da vida. Mas isso é a forma como o outro vê. Por que eu comecei essa história? A gente já está aqui há 20 minutos falando. Por que eu comecei essa história falando de como a gente rotula roupa, rotula comida, rotula as coisas de boa ou ruim, amargo, azedo? Por quê? Porque é como você vai encarar a vida. É como você vê e você segue aquilo. Mas se você só vai em coisas rotuladas, você não se permite o novo. Se você se rotula, você também não se permite o novo para você. A tua vida vira o que o outro espera. Até quando você age o contrário. A outra espera que eu seja isso. Então, para afrontar, você está apenas respondendo também. Vou fazer uma vingança. Você está apenas respondendo. Você não está encontrando a tua essência, o teu eu. Você está vivendo o rótulo dos outros. Você está vivendo o que o outro desenhou para a vida dele ficar mais fácil. Está sendo personagem na vida do outro, ao invés de ser o ator principal da tua vida. Vai ter momentos que você vai ser. Quantas pessoas já passaram pela minha vida? Quantas pessoas eu já conheci? Quantas pessoas você já conheceu? E que talvez hoje você não tenha a menor noção de como esteja. Mas que talvez isso não importe. Não porque você não gosta daquela pessoa, mas porque viveu aquele momento, teve um papel. E a pessoa tem a vida dela. Ela não vai viver a vida baseada no que eu rotulei aquela pessoa para minha história. Entendeu? A outra pessoa não vai viver a vida baseada no que você rotulou para sua história. A mesma coisa você. Você não pode viver sua vida baseado no que o outro rotulou para a história dele.
isso acontece desses pensamentos, né, antes de quebrar. Por exemplo, para quem terminou relacionamento há pouco tempo, ou para quem entrou num novo relacionamento, vê a história do outro, é uma nova história, é uma nova vida. Então, esses rótulos marcam. E ele marca porque a gente tem a necessidade de ficar vendo eles para responder o outro, para responder a expectativa do outro. E toda vez que você faz isso, você não se permite viver a sua essência. E aí, você foi uma criança que foi rotulada, foi um adolescente que foi rotulado, um adulto que foi rotulado. Mas você também foi. Você também rotulou. Não caia na ilusão de que, não, eu não rotulo as pessoas. Rotula sim. E é natural. Só não é natural que você queira que a pessoa faça exatamente o que você rotulou dela. E quando você não se identifica, não dê significado àquilo, é apenas como a pessoa te vê. E não como você é de verdade. A pessoa pode estar passando... E assim, somos mundos. Nós, cada ser humano é um universo complexo de pensamento, emoção, sentimento, dúvidas, sombras, medos. Somos um universo super complexo. E isso não nos faz entender coisas simples, porque queremos que tudo seja complexo. Complexo, não complexos. Querendo que tudo seja complexo. Complicado, tem que ter uma articulação, um passo a passo hiper truncado, e aí você dá valor. Às vezes o mais simples é você olhar essa caneca de água, quer beber um gole, não tem significado. O significado que essa caneca tem, sou eu que dou. Talvez ela tenha uma história, você não sabe. Você pode só achar ela bonitinha. Nossa, tem um monte de pássaro. Mas eu lembro, no dia que eu comprei essa caneca. Então ela tem um significado. Mas esse significado sou eu que dou. E se eu transformo esse significado com uma coisa imperativa que eu não consigo abrir mão disso, isso é meu ego querendo tomar conta de tudo, com medo de morrer, porque a mudança é a morte do ego. Toda mudança que você faz é a morte do ego. Então, se permita ser além do rótulo. Eu te falei, né, do andar só de vermelho, garota de vermelho. Ou eu fui um tempo a peregrina, por causa quando eu fiz o caminho de Santiago, então no trabalho ficava me chamando de peregrina. Algumas pessoas, não todas. Mas cada vez você tem, se você olhar assim, eu vou sempre ser esse rótulo, eu vou sempre ser aquilo, eu vou sempre ser aquilo outro. Não, você está vivo, você é um organismo vivo muda. A mudança é constante e a gente está num período que a gente está vendo uma mudança de mentalidade não vou dizer sem precedente, porque tem precedente, mas eu não quero entrar nessa seara, mas sem que a gente não estava tão perto da gente, mas há uma mudança. Algumas pessoas estão conseguindo se trabalhar mais, se conhecer mais, se permitir se conhecer, investindo em si para aprender. Então, ou de maneira forçada, ou de maneira escolhida, sabe? Escolha, por escolha. Maneira forçada, tá vendo tanta coisa que a mente começa a trabalhar e começa a refletir sobre os assuntos. De maneira escolhida, não, tô vendo que a mudança é a hora de eu mergulhar dentro de mim. Como você está vivendo isso? O fato é, a forma como lidamos com o mundo vai mudar, está mudando. Porque essa quarentena forçada nos separou, nos deu acesso a outras tecnologias, ou tentar pensar de forma diferente.
trabalhar com o que temos. E se a gente continuar com medo de mudar para não desagradar o outro, ou para não desagradar o que nós rotulamos, que nós aceitamos como rótulo de vida, abre mão desses rótulos. E se você reparar, você vai ter tido vários rótulos durante a vida. E aí você diz assim, tá, eu fui isso para essa pessoa, mas eu sou muito mais do que isso. Isso é como a pessoa te viu, não como você é. Então, busque a tua essência, busque o teu eu primordial, busque quem você é. E não aceita o rótulo. Não é que você não vai dizer para a pessoa, isso eu estou repetindo, é que você vai dizer para a pessoa assim, não fale assim de mim. Tá bom, isso é apenas como você me vê. Talvez eu fiz, vamos supor que tenha feito alguma coisa, a pessoa te rotula, porque tem vários tipos de rótulo, tá? Estou falando de uma forma geral. Então, talvez você tenha feito alguma coisa que tenha aquele rótulo. E às vezes não, a pessoa só te rotulou de gorda mesmo. Tá bom, isso é como você me vê, o problema é seu. Eu tô bem comigo. Ou de magra, magrela, esquelética, branca, preta. Não tô entrando assim, tô entrando como você. Isso não é quem você é. Isso faz parte de você, tá? As coisas que você viveu, que você não viveu, mas onde está a tua essência? Quem é você? Bom dia. Quem é você? Aonde está você? Quais são os rótulos que você não consegue abrir mão, que você continua dando significado na tua vida e talvez você tenha dado significado desde a época que você era adolescente? Timidez. Ah, eu sou tímida. Eu sou tímida, eu sou tímida, eu sou tímida. E isso falaram para desde você criança, você começa a se comportar assim. Timidez é uma disfunção social, mas junto com isso também tem esse rótulo de timidez que a nossa mente se sente obrigado a responder. O que vão pensar? Uma das coisas que o tímido pensa é o que vão pensar de mim se eu fizer isso. Porque ele vai estar quebrando um pouco esse rótulo. Ele tem o significado que você dá a ele. Em si, ele não tem significado. Alguém tem alguma pergunta pra gente concluir? Estou aqui, deixa eu ver. Tem uns 30 minutos que a gente está aqui. Alguém tem alguma pergunta? Bom, então eu vou encerrar. Essa live está tanto aqui quanto na página do Facebook, está acontecendo ao mesmo tempo. Muito obrigada, né, as pessoas que estavam aqui acompanhando. E a gravação vai pro canal do YouTube, que é o Desenvolver-se, né? YouTube/Desenvolver-se você já acha. Bom dia para quem entrou agora há pouco. E que vocês tenham um final de semana não, hoje é feriado. Que tenham um bom feriado. Que se permita olhar para você e entender essas mudanças, esses custos emocionais que você tem de carregar esse rótulo. Que não é seu, que é apenas algo que outra pessoa usa para caminhar na vida, para colocar no mapa da vida dela. Mas não é você. Você não é só um personagem na vida de outra pessoa. Você é o ator principal, é a atriz principal dentro da sua vida. Tá bom? Então, beijos. Tchauzinho. Até amanhã. Se você estiver vendo no YouTube, compartilha, se inscreva no canal. Isso me ajuda também a produzir conteúdo pro canal do YouTube também. Antes eu só produzia conteúdo pra lá. E agora eu tô fazendo tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, tchauzinho. Até amanhã. E amanhã começa às 8h30. Tchau. Encerrar aqui.